ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون ولا واحد ولا 100. Muçulmanos. Nada. Olha, pouca coisa, eles daram o Deus deles é Alá, que eles ficam a maioria da população deles fica no Oriente Médio, e que eles têm alguns costumes mais considerados machistas para a comunidade ocidental. Eles são... Não sei se são todos muçulmanos, eles são seguidores de Alá, tem o Alcorão, como livro sagrado deles, que acho que são os fatos mais marcantes da cultura deles. A religião islâmica tem sua fé baseada no Deus Alá, que segue os ensinamentos do profeta Maomé da cidade de Meca. Essa religião é a que mais tem crescido nos últimos anos. Sua fé está baseada em 5 principais pilares: professar e aceitar o credo, Shahada, orar 5 vezes ao longo do dia, Salah, pagar dádivas rituais, Zakat, observar as obrigações do Ramadã, Saum, ou fazer a peregrinação a Meca, Hajj. Tem sido muito visado pela mídia ultimamente devido ao fato da maior concentração de fiéis estar situada no Oriente Médio, uma região muito rica em petróleo e frequentemente em guerras pelo fato econômico e religioso. Eles usam aquelas paradas na cabeça. Eu acho estranho as roupas dele, tudo é bem diferente da nossa cultura aqui ocidental. Eu acho que pra deixar ela, sei lá, mais exclusa da sociedade, né? Não tem direitos lá. O véu da mulher é parte da religião, da religião deles, né? Que a mulher tem que se cobrir, não pode se mostrar pro homem, para não atiçar o homem, sei lá. Você é uma religião, né? Que você pensa que o véu ele é como qualquer roupa para eles, é simplesmente como se fosse uma roupa normal para nós. Eles esperam que a mulher ela se reserve mais sempre, então eles usam algumas coisas que demonstrem de certa forma uma pureza, talvez. Na nossa sociedade fica delicado dizer, porque as pessoas que veem de uma outra forma, elas acham que é completamente estranho, que a mulher ela não tem liberdade, digamos, de se expressar, quando o homem ele obriga a mulher a usar aquele véu. E a gente sabe que não é uma obrigação, muitas delas usam o que querem. Né? Então eu acho que hoje na nossa sociedade o problema é julgar de certa forma errada. E a nossa cultura fez com que a gente usasse roupas diferentes, digamos assim, então eu acho que cada um tem que ser respeitado do jeito que prefere. A imagem é de uma mulher que se protege. O véu ele tem um sentido que é o de não expor a mulher. O sentido primeiro do véu é esse. É o da não exposição da mulher. Algumas comunidades judaicas também usaram esse véu para não expor a mulher. Algumas comunidades cristãs também usavam o véu para não expor a mulher. Tem grupos religiosos da Índia que não são muçulmanos que os homens não cortam o cabelo. E aí usam turbante, né? Nunca corta o cabelo. Aí amarra e bota o turbante. Então, no caso humano, muitas vezes é para evitar a exposição do corpo humano. Que é visto como algo que deva ser protegido, né? Que deva ser escondido dos olhares do público. Você pode olhar, mas na vida privada, não no espaço público. Aí nesse sentido. O ditado profeta que perguntaram para ele assim: quem eu devo honrar primeiro? Ele falou: a sua mãe. Aí o homem perguntou de novo: e depois? Ele falou: sua mãe. E depois? A sua mãe. E em quarto? Sua mãe. Em quinto? Seu pai. Então assim, a mulher é o centro da prova, apesar do que a gente acha o contrário. Lógico, para a gente entender o código ele é muito difícil, porque é muito distante da nossa vivência. O véu, utilizado por mulheres muçulmanas, levantou questões políticas em países do Ocidente, especialmente em Quebec, na França e no Reino Unido. Há também um acalorado debate na Turquia, país secular de maioria islâmica, onde os véus foram banidos em universidades e prédios do governo, por serem considerados um símbolo de militância política de grupos islamistas.
O código de vestimenta vigente no Irã obriga todas as mulheres a cobrir seus corpos de cabeça aos pés no espaço público, diferentemente do chador, vestimenta tradicional utilizado hoje principalmente pelas praticantes. O uso ou não do véu pouco preocupa muçulmanos de certa corrente. Muitas mulheres não usam o véu sequer na celebração religiosa de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos. Elas contam que usar ou não usar o véu é uma questão pessoal e que o mais importante não é usar ou não usar, mas o motivo que leva a mulher a querer usar. O termo hijab significa em árabe cobertura, utilizado especialmente em referência às roupas femininas tradicionais do Islã ou ao próprio véu. No Afeganistão e na Arábia Saudita, para citar apenas dois dos países dominados pelo radicalismo muçulmano, o uso da burca e demais véus integrais é imposto draconianamente à mulher, de maneira a seguir os pretextos religiosos, a proteger das tentações mundanas as partes mais sedutoras do corpo. A sociedade ocidental acaba por reprimir o uso do véu, que simplesmente são vestimentas soltas que cobrem o corpo da mulher, assim como cobriam de Maria, mãe de Deus, e da mesma forma como cobrem a das freiras, da nossa sociedade. A visão do uso do véu como uma forma de opressão à mulher não é mantida como verdade, apesar de alguns relatos de mulheres oprimidas pelo mundo, acabando por reforçar essa ideia. A roupa que vestimos não reflete o padrão de cultura, porém acabamos tendo esse estereótipo de que elas são obrigadas a usar o véu e não olhamos o lado que elas querem usar o véu. O Brasil em si construiu sua identidade cultural na ideologia do livre e da pura liberdade de expressão. Por isso, quando vemos que pessoas acabam por ter que se esconder ou por tradição usá-lo, acabamos por questionar até onde a nossa liberdade pode influenciar o outro. Acho um absurdo, porque assim, não só por causa dela estar com assim, aqui no Brasil a mulher tem mais liberdade, anda com uma roupa, anda com um braço de fora, a perna de fora. Olha, eu acho assim que aquilo parece ser mais uma compulsão dos homens, machista, sei lá, que é exigido que a mulher, né, tem que ficar toda coberta, sei lá se eu estou pensando certo, né, e elas são bem sujeitas a isso, né, e aqui já tem mais liberdade, então é diferente, né, é cultura, né. Na nossa sociedade, eu acho que como a gente tem essa coisa de ser liberta, tem que trabalhar, tu é mãe, tu é família, tu é trabalhadora, tu é praticamente às vezes a guerreira da casa, né? Eu acho que tem um lado meio isso aí, né? Tipo assim, aquelas santas assim, né? ياما قالوا عليه غاروا من سحر عينيه قولوا عليه روحي برضو روحي فيه ياما قالوا عليه غاروا من سحر عينيه قولوا عليه روحي برضو روحي فيه إن مشي أنا همشي وراه والنسي ما اقدرش انساه مشي انا همشي وراه والنسي ما اقدرش انساه. Não, que é uma religião, nada. Ah, você é muçulmano? É, eu sou muçulmano. Quem que sabe? Não faço ideia. Isso é muito estranho. Eu tô testando, calma. Ó, tá vendo? Às vezes fica assim comprido. E o que tu acha que o véu causa na sociedade brasileira? Estranho?
Tu acha que, tipo, o que o véu causa na gente, assim, que a gente tem uma outra visão, assim, tipo, tu acha que a gente se sente ofendida, ou que pra elas queriam também não usar, ou algo assim? Não sei nem como usar, mas... Assim, eu acho legal se você pra mim usar, eu usava. Até onde eu aprendi. Não sei se daqui a pouco eu posso virar um bom, não sei. Ai, tá melhor pose. Tem... Ó, agora deu.